Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Perlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do professor Paulo Emílio de Macedo, filho do lendário professor Ubiratã Borges de Macedo e um grande apoiador e parceiro das atividades do Instituto Liberal. Teve a cordialidade e a gentileza de estar conosco na primeira conferência IL que nós organizamos em 2019, um evento que, aliás, comemora o seu aniversário nesse mês, foi uma grande alegria tê-lo realizado. E o professor Paulo nos traça uma análise histórica e econômica da questão do sistema previdenciário. O problema da contabilidade no sistema previdenciário. Conforme relata o professor Paulo, até o final do século XIX, os filhos eram os responsáveis por amparar os pais na velhice. Até que em 1889, Otto von Bismarck, o grande estadista alemão da unificação, criou o primeiro sistema previdenciário estatal do mundo. Isso foi, portanto, no século XIX, não é tão antigo assim. Os pagamentos começavam aos 70 anos de idade. Bismarck rotulou esse seu programa previdenciário de cristianismo prático. O princípio era claro: o Estado e não mais a família se tornavam o responsável legal por cuidar dos idosos. Mesmo se os filhos não honrassem pai e mãe, não honrassem a sua obrigação para com seus pais, o Estado seria fiel e os ampararia. Todo e qualquer trabalhador aposentado poderia dali em diante, conforme conta o professor Paulo, confiar no Estado para sustentá-lo. Essa transferência de responsabilidade para o Estado substituiu o personalismo da família, dos filhos, dos parentes próximos, pelo impersonalismo da máquina pública, a máquina do Estado mantida pelos impostos. Não mais seriam os laços familiares, afetivos, a garantir os cuidados aos pais idosos. Os burocratas passariam a ser os responsáveis por cuidar dos aposentados desde que a papelada necessária a toda a burocracia estivesse em ordem. O problema dessa mudança implementada em 1889 é que a demografia não está mais ajudando. Nós não temos mais o mesmo ritmo de natalidade, de reprodução, apesar de a gente ter a maior contingente populacional da história do planeta, nós não temos mais o mesmo ritmo. E essa manutenção do sistema previdenciário já não se mostra mais tão sustentável. E é isto que enseja as demandas feitas, sobretudo por economistas liberais, de reformas nos sistemas de previdência. É ajustar essa situação à realidade atual. E alguns sustentam a previdência privada como um caminho melhor do que a previdência estatal. Dessa história socioeconômica para a literatura, nós temos um artigo da página Liberalismo Brazuca, o marxismo cultural nas livrarias brasileiras. Parte da direita brasileira defende abertamente a necessidade de uma guerra cultural, e eu mesmo acho que esse conceito tem o seu sentido se ele for entendido como uma batalha travada dentro da cultura e não qualquer outra coisa que seja exemplo de uma atitude beligerante para com as pessoas que tenham ideias distintas das nossas. Mas, em parte, essa direita acaba por, na visão do artigo da página Liberalismo Brazuca, se alimentar do senso comum, que busca travar uma guerra cultural sem consumir cultura, sem atentar exatamente para esse detalhe de que se há uma guerra cultural, se há uma luta cultural, é preciso investir na cultura como trincheira para travar esta luta, para travar esta guerra. Diferentemente, diz o texto, da direita americana, que, sentindo-se ameaçada pela presença das esquerdas no campo cultural, tentou preencher os espaços com sua própria defesa, no Brasil, decreta-se o WO por antecedência e, como resultado, tem-se uma derrota acachapante para a esquerda no âmbito cultural por falta de oponente à altura. Em vez de informar o cidadão, de produzir seu próprio conteúdo, a direita fica falando coisas estúpidas, fica atacando o remédio, falando sobre absurdos sobre a pandemia, qualquer coisa do gênero, e lacrando. Ataca-se a lacração, mas lacra-se também de outro lado.
Então é isto que está criticando o artigo da página Liberalismo Brazuca, que parte de uma crítica de uma pessoa que disse que só tinha livro de esquerda em destaque na livraria. O autor do artigo diz, olha, já tive a experiência oposta, já fui em livraria que livros de direita estavam em destaque. Mas o fato é que a produção editorial da direita, que ganhou fôlego nos últimos anos, na emergência desse fenômeno editorial da chamada nova direita, já está refluindo, já está minguando novamente, ao que parece. Então, o que ele está convocando é que se faça mais produção cultural, editorial, teórica, por parte da direita brasileira, qualificando o debate em vez de empobrecê-lo com lacração rastaquera. Agora, literatura e cinema, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, As Vinhas da Ira e o Desapontamento Comunista. O que aconteceu? O livro Vinhas da Ira, do escritor esquerdista John Steinbeck, narra a vida de uma família de meeiros que, com a Grande Depressão dos anos 20, perdem tudo e se veem obrigados pela necessidade a migrar do interior árido e pobre de Oklahoma para a promissora Califórnia em busca de melhores condições de vida. Os ditadores da União Soviética, muito espertos, querendo ajudar na doutrinação do seu povo, exibiram para os agricultores soviéticos a situação desse filme. Esse filme baseado nesse livro, um filme baseado nesse livro, exibiram isso para os agricultores soviéticos. A ideia era mostrar a família dos agricultores sofrendo no capitalismo americano, precisando desesperadamente buscar melhores condições de vida. O que aconteceu quando os agricultores soviéticos viram esse filme? Eles ficaram admirados porque os agricultores americanos tinham uma caminhonete e um lugar para onde ir, para tentar fugir das suas dificuldades e buscar oportunidades mais promissoras. Então, deram com os burros na água. É a prova da superioridade do capitalismo sobre a economia planificada do socialismo soviético. Por falar em socialismo, em críticos do capitalismo liberal, da economia de mercado livre, o Papa Francisco, lamentavelmente, também é um desses críticos, e sobre isso vem mais um artigo no Instituto Liberal sobre o tema, a página Liberalismo Brazuca, a visão de Papa Francisco sobre o livre mercado. É mais um texto criticando a postura do Papa Francisco de sempre ter uma percepção caricatural do livre mercado. Nós precisamos do social, precisamos investir contra a ganância, etc, etc. Este tipo de retórica adotada pelo Papa Francisco que é criticado neste artigo, que traz algumas citações do Papa movendo as suas críticas, os seus ataques à economia de mercado, ao capitalismo liberal. Ao contrário do Papa, nós temos a visão objetivista exposta no artigo do Roberto Rachevsky, O Capitalismo e a Ética Objetivista. Nós temos uma forte presença de objetivistas escrevendo para o Instituto Liberal, adeptos da filosofia da russo-americana Ayn Rand, e mais uma vez as ideias de Ayn Rand sobre o capitalismo ser o único sistema adequado à busca da prosperidade, ao desenvolvimento humano, ao atendimento das necessidades e dos desejos humanos. Isso aí já apareceu várias vezes aqui no nosso Instituto Liberal e é mais um artigo abordando este mesmo tema. Bom, de Ayn Rand vamos para um outro escritor, poeta e dramaturgo, no texto do João Luiz Mauad, na sua série corriqueira de citações de grandes personalidades que de alguma maneira evocam as ideias liberais. O artigo desta vez é A Sabedoria de Oscar Wilde. Oscar Wilde, poeta e dramaturgo, nascido em 16 de outubro de 1854, falecido em 1900, tinha algumas citações bastante interessantes sobre a importância da individualidade, do individualismo, da personalidade e da defesa de princípios. E algumas dessas citações estão aqui reproduzidas neste texto do João Luiz Mauad. Por fim, outro texto do Instituto Líderes do Amanhã sobre a vida e as realizações de Elon Musk, de autoria de Bruno Gomes, Elon Musk e a importância da liberdade individual. É mais um artigo, como nós acabamos de dizer, abordando a trajetória realizadora deste capitalista, deste empreendedor, que se tornou um verdadeiro magnata, um homem muito rico e desenvolve diversas inovações tecnológicas nas suas empresas, nos seus empreendimentos,
e a importância, portanto, de uma economia pujante para concretizar os propósitos, as invenções, as concepções inovadoras de figuras como Elon Musk. Este foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos debates e dos artigos proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.